E a coisa que eu estava falando do catolicismo, que você estava falando da sua mãe, eu tenho revisto a coisa do cristianismo, não na religião católica que a gente vê, assim, mas assim, é interessante que nós todos, com todos os fiascos que a religião católica, da história da Inquisição, todas aquelas coisas, transformaram a figura de Jesus Cristo, uma coisa, ou os evangélicos, o nome de Jesus. Jesus Cristo virou uma figura muito paródica, caricata até, entendeu? E a coisa da culpa que você fala assim, que eu fico imaginando se o Jesus viesse dar um rolê aqui, ele ia ficar falando, cara, que é isso, homem? Que é isso? Se Jesus voltasse, ele seria o anticristo. Ele seria crucificado. É porque, assim, jeito, as pessoas entendem, isso é uma coisa louca das profecias, né? O anticristo seria o próprio. Porque, né? As pessoas, o anticristo seria o anticristianismo. Seria o anticristianismo. Por isso, da maneira que é praticada. Talvez por isso esse influxo da própria juventude contra o metal, de invocar o demônio, porque na verdade é uma reação a toda essa ordem desse status quo que foi colocado como o bem, que a gente vê que não é o bem. Né? Porque não é querer ser mal, é através de dar um susto, de dizer, olha, eu sou assim, podreiro, eu não estou de acordo com esse status quo que estão querendo colocar em cima de mim. Sim. E, de repente, o próprio Jesus Cristo seria um desses. Uma dessas pessoas. Cara, eu acho que Jesus mostra isso, porque quando ele mostra a ira, quando ele vai para Jerusalém e vê aqueles comerciantes do templo e chuta tudo e tudo mais, ali ele pratica um pecado capital. Mas assim, eu tenho uma coisa interessantíssima que eu acho isso muito importante, dele ser como um marqueteiro e profeta de si próprio, porque ele fala, ele chega, quando ele vai entrar em Jerusalém, na Páscoa, ele vai para Judas Iscariotes e fala assim, eu preciso de um burro. Por quê? Não porque tem gente que fala que ele era humilde, não, porque a profecia de Davi, que dizia que o herdeiro de Davi, o rei de Israel, ia entrar na Páscoa em Jerusalém montado num burro. Sim. Então o cara era um marqueteiro. Não só um marqueteiro, ele acreditou na profecia. Não é que ele acreditou na profecia. Ele fabricou a cenografia da profecia em si próprio, cara. Porque aí ele montou no burro, entrou e falou, eu sou Jesus Cristo. Eu sou Jesus Cristo, caralho. Ele foi entrando e foi arrebentando. Agora eu vou ser crucificado. Aí como é que ele vai ser crucificado? Eu vou entrar no templo. E você sabe de uma outra coisa interessante? Que ele, perante, por exemplo, a religião judaica, ele é um profeta, como é. Sim. Isaías. Não é um Zé Ninguém. Ele é respeitado. Messias, mas ele ganhou o título de profeta. Sim. E a outra coisa que as pessoas se esquecem, que ele, quando ele vai no templo, expulsa os vendilhões. Por que os vendilhões? Não era porque eles estavam ganhando apenas lucro, não. Sabe por quê? Porque esses caras traficavam grana em troca que eles vendiam o quê? Animais para sacrificar. E ele falou, não se pode sacrificar animais no templo. E isso, desde então, os judeus não mais sacrificam animais por causa desse quiprocó que ele fez no templo naquele momento. Olha só, legal, já fez uma revolução. Todo mundo deu um esporro na rapaziada, sabendo que de antemão aquilo, além de provocar um cisma na região judaica, ia transformá-lo no mártir, porque ele era sócio de quem? Do Judas. Sim. Desde o burrinho. Não, desde antes, né? Porque ele, quem alugou o burrinho pro hold foi o Judas, né? Boa. O Judas era o hold do Jesus Cristo. Mandava, burrinho, me dá burrinho, caralho. Produção! Por favor, produção, cadê o Judas, porra? Agora me dá um tacape aqui que eu vou dar uma porrada no vendilhão aqui. O Judas estava lá. Bom, era o Rock. Era o Rock do Silvio Santos. Exatamente. Mas Rock. Agora você vai me trair. Ninguém vai ter culhão de trair. Todo mundo vai me negar. Ele foi lá e pá, ele traiu. Eu acho que nesse momento da entrada dele, ele se dá conta também. Ele não estava só puto com os comerciantes, eu acho. Não, ele estava puto porque ele começou a se dar conta. Não, porque eu tenho a crença de que, só suponho, a gente fica especulando, né?
que ele começou a se dar conta de que o plano que ele imaginava, o plano divino, era bem diferente do que ele imaginava. Por exemplo, ele ia ser realmente crucificado. Ele né? tinha que ser crucificado. Ele tinha um Nessa... mindset eu preciso do martírio para poder consubstanciar a profecia. Né? Exato. Pô. E uma coisa muito mais importante também que eu acho, que é o seguinte, as pessoas ficam assim, que a religião católica é sofrimento, e eu tenho uma coisa muito mais clara nisso. Eu penso assim, poxa, a coisa do livre-arbítrio e de você ter um determinado livre-arbítrio, né? Vamos dizer assim, relativo livre-arbítrio. Mas assim, as pessoas falam assim, mas como eu posso passar tanta privação? Como é que Deus... Aí Deus se incorpora, vira uma trindade, vira o próprio Filho e tem o maior sofrimento de todas as torturas que podem ser dentro... Olha assim, eu posso falar porque eu sofri mais do que qualquer ser humano. Eu acho isso que é o substrato da crucificação de Jesus. Eu, enquanto Deus, eu como chefe dessa porra, eu sofri muito mais do que qualquer um. Então puta que pariu, não reclama. Porque aí, life is suffering. Okay. Porque por algum motivo nós temos esse atrito constante da dor e do sofrimento, e aí com uma benevolência divina, Deus com medo, morrendo de medo enquanto filho, Sim. vai lá e diz, vai lá e se fode todo. Sim. Da maneira mais retumbante de qualquer ser humano pode se desfrutar de uma dor. Jesus Cristo assim passa e assim Deus consubstancia-se talvez ao diapasão do mundo, que é esse atrito desde o Big Bang, as estrelas nascem, as estrelas morrem, nós temos que sofrer, temos que enfrentar o sofrimento para poder termos dignidade com o nosso livre-arbítrio. Sim. E aí vai lá ele e se submete àquela crucificação. Eu acho que é isso. Sim, e a mensagem, no fim das contas, porque eu acho que, no fim, o cristianismo se espalhou muito nessa culpa e no medo do sofrimento, né? E esse drama da paixão. Não, então... eu acho o seguinte... Eu acho que a primeira revelação... Tanto é que o início do cristianismo era o peixe, não era a cruz. Sim. Era a distribuição, era a vida eterna, era a redenção, era a ressurreição, era a liberdade, né, a bondade. O cristianismo ele foi muito importante na civilização porque ele conseguiu inculcar na civilização mundial piedade, empatia, caridade, olhar para o outro de uma forma que nenhuma outra religião havia antes experimentado. O que acontece é que quando ele se acopla a Roma e vira a religião oficial, aí eles têm vários concílios que começam a filtrar e começam a fazer um molde da religião já para o poder, né? E o medo, né? E porque Roma governava através do medo, através da imposição, da força, da imposição. E aí quando absorve o cristianismo, essa cultura vira imperialista. Vira um império. Tipo assim, agora então é isso. Essa é a grande verdade. É isso que é pra você. Se você não fizer, se você não obedecer, você tem que ter medo porque você vai ser como fala? Castigado. Não, então primeiro eles começaram a selecionar. O tom foi outro. Os evangelhos apócrifos foram todos bypassados. Eles selecionaram todas o cardápio que deveria ser seguido, que poderia ser seguido, que serviria, e começaram a fazer vários sincretismos, com o próprio nascimento de Jesus no dia 25, eram as saturnálias romanas, houve um sincretismo de todas as festas e feriados romanos, uma adaptação, e quer dizer, aquilo ali virou uma parafernália em prol de uma tirania, e aí virou uma outra tirania que sobreviveu à própria queda do Império Romano e durante a própria Idade Média se tornou muito útil porque, na verdade, foram nos monastérios que pegaram através de uma vizinhança muito improvável com sábios, principalmente na praia da Catalunha, ali que houve a invasão mourisca, que foram os grandes conservadores dos escritos gregos.
que eles traduziram para o latim os gregos e os monges pegaram dos dos muçulmanos e foram para os monastérios revisitar Platão, Aristóteles. Por conta dos muçulmanos, então. E foi aí que a religião católica fez um sincretismo com os gregos. Meu Deus, através dos muçulmanos. Que viagem, Isso é né? sensacional. Que E isso viagem. foi na Idade Média, naquela Idade das Trevas, e aquilo foi embrionariamente se desenvolvendo até chegar na Renascença e depois no Sim. Iluminismo, né?